Retomando de novo, irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu mandei um material para o celular da minha esposa, que no final eu vou estar lendo um material muito importante acerca disso, desse assunto. E você que está retomando, vai dando glória a Deus aí, tá bom? Amém? Quem está ouvindo aí, diga amém. Isso, vai entrando aí, pessoal, vai entrando aí. Deu um problema aqui, mas está voltando agora. Eu queria que você em casa aí, você abra a palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 18. O pessoal está voltando de novo, que deu uma caída aqui na internet. Estou sem internet aqui em casa, estou usando o chip, né? Vamos lá, Deuteronômio. Vamos começar aqui, no final eu vou comentar algo bem relevante aí. Entrou meu amigo Jonathan, né? God bless you, Pastor Ailton. How are you, man of God? É o Pastor Jonathan. God bless you, man of God. Pastor Joel, grande amigo. A Wanda lá de Belém. Wanda e Márcio, casal abençoado que nós temos no coração, né? Esse casal aí nos abençoa muito mesmo na nossa terra, no Pará. Vem visitar aqui o DF quando acabar essa pandemia. Vamos lá, irmão, vamos iniciar o texto. Eu vou estar escrevendo para você aí. Deuteronômio 18. Números, Deuteronômio 18. O irmão Márcio também entrou aí. Deuteronômio 18, versículo 20. Vou deixar escrito aqui. Dezoito, 20. É o texto dessa mensagem. Vamos lá. 18, 20. 18, 20. Aqui. Deuteronômio 18, 20. Vamos iniciar aqui. Eis que suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Versículo 19. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, não que ele falar em nome, e eu requerira dele, mas o profeta que presumir soberbamente e falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou falar o nome de outros deuses, tal profeta morrerá. Versículo 21. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Tal profeta falar em nome do Senhor, a tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta palavra que o Senhor não falou com soberba e falou a tal profeta, que não tenhas temor dele, né? Então eu já vou abrir aqui, eu vou abrir aqui meus bolsos aqui e vamos começar. Na lei, no tempo, no período velho testamentário, no Velho Testamento, se um profeta ele fosse entregar uma profecia, um recado, e essa profecia não cumprisse, não fosse verdadeira, na mesma hora ele morria. Na mesma hora. E eu quero falar da importância do profeta, né? Como se originou o profeta. Nós temos três períodos, chamado Tanakh, T-A-N-A-K, Tanakh. Então, as iniciais é o Torá, o Navirim e o Kevirim. O Torá é a lei de Moisés, né?
são as leis de Moisés. O Navihim significa os livros dos profetas, está relacionado com os profetas. E o Ketuvim significa livros históricos, que é Jó, né? Você vai ver ali, Lamenta Salmos, né? Então você vai ver que os livros mais históricos, né? Então, para falar sobre profeta, eu tenho que entrar dentro dessa palavra profeta, né? A palavra profeta, a origem dessa palavra profeta no grego é profetes, discursar em público. No hebraico é nabi, que é proferir em alta voz. Proferir em alta voz, né? Os profetas, eu vou falar umas coisas bem que eu anotei, para no final eu falar o resumo de tudo, né? O profeta, ele tinha os Nevi'im, né, que são livros, na verdade, né? Os livros dos profetas, esse nome profeta, ele tinha dois nomes, os Nevi'im, né? Que era chamado de Navi. No caso, era profeta e vidente, né? Então, antigamente, ele chamava de vidente. Os profetas eram chamados de vidente. A função dos profetas eram homens que foram escolhidos por Deus para executar o mandato divino. Eram homens que eram separados por Deus, chamados por Deus para entregar uma mensagem para aquele povo naquele século, naquele momento, né? Assim como Moisés, né? Moisés foi chamado por Deus, Deus escolheu, né? Quando ele viu a sarça, né? Pegando fogo, né? Ele falou, Deus falou, tira a sandália de teus pés, que o lugar aqui é santo, né? Eu sou, né? O teu Deus que tirou da terra do... Então ali ali começa uma chamada ministerial, sacerdotal na vida daquele homem, na vida de Moisés. Assim como Isaías, assim como Daniel, assim como Jeremias, foram profetas que foram chamados por Deus, né? Então o profeta, na verdade, naquela época, o profeta ele era escolhido, Deus escolhia no meio do seu povo um homem, geralmente uma pessoa simples, né, do que vivia no meio da agricultura, né? A gente vê que aqueles profetas eram pessoas simples da época, e Deus pegava aquelas pessoas mais simples. Por isso, quando Deus quer usar, e não depende de se a pessoa estudou, se a pessoa tem uma faculdade, se a pessoa ela fez um curso para pastor, de teologia, não importa. Quando Deus chama, Ele chama lá do meio do mato. Quando Deus chama um profeta, não importa a situação que ele esteja. Deus usou o profeta Ezequiel nos tempos que o povo da Babilônia, né, ele, na época de Cedraque, Mesaque e Abidnego, né, naquela época eles eram jovens ainda, e aquele profeta, no caso é Daniel, né, ele foi preso, né, e ficou ali na beira do rio Quebar, né, e ali dentro no calabouço ele profetizou. Lá dentro ele profetizou. Você vê que aquele outro profeta que ele foi jogar dentro do poço, né? Qual é o nome dele? Foi jogar dentro do poço. Quem pode falar na mensagem aí? Né? Só que ele lá dentro da cisterna, ele abriu a boca e profetizou. Né? Então, você vê que aquelas pessoas simples da época, Deus ele procura
não status. Deus não está procurando para usar grandes homens, né? Não, Deus ele procura a simplicidade que está dentro do coração da pessoa. Se a pessoa for uma pessoa de posse, mas uma pessoa que tem um coração aquebrantado, ali Deus vai pegar aquela pessoa e vai usar. Então a procura de Deus, quando o próprio Davi, ele foi, Jeremias, isso aí, ó, o reverendo Antônio aqui falou que foi Jeremias, né? Foi jogado na cisterna, né? No poço lá, e lá ele profetizou, né? Então, eu vi o testemunho de um pastor aí, eu não sei se vocês souber, fala o nome aí, aquele moreno, Genivaldo, eu acho, né? Ele estava numa igreja lá no Nordeste, ele é do Nordeste, e num grande congresso, o pregador no meio da multidão apontou para ele e disse, Genival Bento, eu acho, né? Que se for verdade, vocês dão um ok aí. E esse pastor, e no meio da multidão, ele falou, vou te fazer conhecido das nações, vou te levar em muitos lugares. E a partir de hoje eu te levanto. No outro dia, ele conta, né? Que os irmãos lá do interior, do Nordeste, foram na casa dele e falar que é para ele desistir, que ele não tinha possibilidade dele de ser um grande pregador, porque ele era negro, analfabeto e pobre. Quem viu esse testemunho aí, dá um alô aí, né? Então é assim. Então Deus, ele procura alguém que esteja disposto a aceitar essa proposta de salvar a humanidade, né? O propósito não é individual, o propósito não é material. Os profetas sofreram muito. Esses profetas, eles foram mortos de forma cruel, né? Eles morreram, os apóstolos, de forma trágica, né? Marcante. Mas eles foram escolhidos, eles se realizaram sabendo que a verdadeira felicidade não é aqui na terra. A verdadeira felicidade é na Nova Jerusalém, é na Cidade Santa, onde Deus está preparando para nós. Vamos lá então. Então, eu vou dar uma introdução aqui, depois eu entro na parte mais simples aqui para você entender aí, né? O profeta, Deuteronômio 33:1 fala que o profeta ele tem que ser um homem de Deus. A Bíblia usava muito a palavra homem de Deus para homens íntegros, né? Para homens moralmente que desempenhava um bom relacionamento com a sociedade, com os povos, né? E com a própria religião, entendeu? Então, o homem de Deus, ele não é medido pelo dom que ele tem. Eu até tenho muitas pregações relacionadas a isso. O homem de Deus ele não é medido pelo dom de cura, se ele é um profeta, entrega revelação, se ele faz curas no nome de Jesus, se ele é um grande pregador mesmo de multidões, né? É um grande conhecedor da palavra. Então, ele expulsa demônio, né? Não, o homem de Deus, ele não é medido pelos dons que ele tem. O homem de Deus, ele é medido pelos frutos que ele tem. Porque nós temos os dons, os 9 dons, e temos também os 9 frutos do Espírito, né? Que é o domínio próprio, que é o amor. Então, os frutos do Espírito, ele dá o caráter, ele traz o caráter para o homem de Deus, os frutos do Espírito. Então, essa questão homem de Deus, hoje em dia está muito banalizada, né? Todo mundo é homem de Deus. O cara é matador, é homem de Deus. O cara, ele faz barbaridade no Brasil e é homem de Deus. Então, outra coisa, ele era chamado de vidente, que ele previa, o profeta ele previa o que iria acontecer na cidade, naqueles povos, naquela nação lá.
Então Deus mostrava no seu mundo espiritual, né? Ele mostrava antecipadamente, né, o que iria acontecer com Israel, né? As calamidades, as pestes. Também o profeta pregava o arrependimento, né? O profeta pregava o arrependimento, né? O profeta também trabalhava muito com a questão espiritual, né? Quando a cidade, o próprio país estava espiritualmente morto, então Deus levantava um profeta para ter um avivamento, né? Abacuque vai dizer: aviva, Senhor, a tua obra, né? Porque naquele momento Israel passava por um momento decadente espiritualmente, socialmente, politicamente e espiritualmente. Estava decadente Israel. Aí o Abacuque vai lá e fala: aviva, Senhor, a tua obra. E profetizou ali naquele momento. 2 Reis, capítulo 3, versículo 15, também os profetas, eles usavam músicas também. Né? Eles operavam através das músicas, né? Você vai ver que no Novo Testamento ali, o Paulo e Silas louvaram, né? Dentro da prisão, todos amarrados ali, né? Pegando chicotadas. E mesmo eles, em meio a toda aquela açoites, né? Eu poderia chamar, eles louvaram a Deus, né? Eu não sei qual foi o louvor. Até hoje eu quero saber que louvor é esse, né? Se os presos soubessem esse louvor, acho que eles cantavam e o presídio americano lá no Pará abria, o Carandiru, a Pampulha aqui de Brasília, né? Então os presídios iam todos arrebentar, né? Então esses cânticos aí, eu creio que são cânticos espirituais, de mistérios, são cânticos espirituais, que hoje muitas pessoas colocam, né, várias músicas, né, relacionadas a isso. Aquela música da Lã de Jesus, né, que Paulo e Silas na prisão, né? Tem, qual é outro também, Chile? Tem de Paulo e Silas, do Alice Neide. Qual o refrão? O refrão. Poderoso, imbatível, né, aquela... Então, quem souber a música aí de Paulo e Silas aí que fala, escreve aí e vai deixando aí no comentário aí. Então, assim, então foram criados, né? Uma coisa que eu digo que a Bíblia é tão misteriosa, que os salmos são músicas. Por isso que quando você vai ler Salmo, você não fala Salmo capítulo 20, versículo 22. Né? Então, você os eruditos, né, quando foram fazer a transliteração da Bíblia do hebraico para o grego, a Septuaginta, eles não colocaram versículo e capítulo sobre... eles não colocaram capítulo, versículo, né? Porque são músicas, né? Então a gente vê que o Salmo 91, nada pode sem oração. É 91, né? Senhor, não vou dividir. Não posso cantar alto, porque eu estou aqui no prédio onde eu moro. Se falar muito alto, incomoda os vizinhos. Mas acho. Então, assim, esses salmos, eles são louvores, adorações. Por exemplo, aqui no 2 Reis, né? Vamos àquela parte de Davi, né? Vamos lá para Davi. O Davi, o rei Saul estava atormentado por espíritos malignos, demônios. Então Davi pega a sua harpa, não é aquela harpa da Assembleia de Deus que a gente canta, tem até um aqui, ó. Eu adoro o usinho da harpa, né? Mas a harpa é aquele instrumento de cordas, né? De dedo. Então são aquele instrumento grande. E Davi tocou aquele instrumento, os demônios saíram e houve uma libertação naquele ambiente. Então o profeta de Deus, ele tem várias formas de Deus usar ele, né? E mais na frente eu vou falar mais coisas sobre isso, né? O profeta de Deus também, Deus usa ele, que é Deus que usa, né? Em sonhos e visões, né?
A revelação em sonhos, muitas das vezes tem que ter uma interpretação, né? O faraó teve um sonho e viu as vacas, 7 vacas magras e 7 vacas gordas, né? Então ele não sabia o significado e chamou o José, né? Foi José, não foi? O José, então, ele usou o dom de interpretação, né? O profeta, ele tinha essa capacidade sobrenatural e interpretou que seria 7 anos de muita fome sobre Israel e 7 anos de prosperidade, né? Visões, né? O profeta, ele tem visão, mas também ele tem sonhos, visões. Tem muitos textos bíblicos que falam sobre visão, mas é um dos textos que mais assim mais me chama a atenção, é o de Ezequiel, né? Ezequiel teve uma visão e viu um vale de ossos secos, né? E de repente ele olha, né? E o Espírito de Deus, né? vai trazendo vida àqueles ossos e cria tendões, músculos, nervos e pele, carne, pele forma o homem, né? Depois entra a vida nele, entendeu? Então ali aquela visão teve que ter uma interpretação ali, porque tem gente que tem um dom de interpretar, mas às vezes não é um profeta. Ele não tem um dom de profetizar, mas tem um dom de interpretar. Você dá um capítulo, você abre onde você quiser a Bíblia, ele tem a interpretação ali, né? Se você tem um sonho, ele tem a interpretação daquele sonho. Vamos lá. Jacó teve um sonho e viu o anjo descer e subir numa escada. Característica de um profeta. Primeira característica, Deus escolhe ele. Significa, eu poderia dizer, chamada. A chamada de Deus. O profeta, ele se preocupa com a sociedade. Não tem aquela história que o pastor se preocupa com a ovelha, né? E tem pastor que se preocupa só arrancar o couro da ovelha, né? O profeta também. O profeta, ele tem que se preocupar com as vidas que estão sofrendo de uma forma emergencial, né? Como essa, por exemplo, onde muitas pessoas estão passando fome, não têm o que comer. Ele se preocupava com a vida econômica também, o profeta. Ele se preocupava com a vida espiritual das pessoas, né? E pregava o arrependimento. Você vê que as nossas pregações mudaram, né? Você vê que a pregação do Brasil e do mundo mudou. Nós agora estamos voltados, porque assim, a pregação, na verdade, ela é uma inspiração de Deus. A pregação é Deus falando na terra. Você pode observar. Você pega uma pregação, você vai pregar sobre o amor de Deus, ou sobre avivamento aqui, tá. Aí você chega na igreja, quando o pastor dá a oportunidade, o irmão tal vai pregar, a irmã tal vai pregar. Aí você estudou o dia inteiro aquele texto na mão aqui, aí na hora o Espírito Santo diz, você não vai pregar isso não, você vai pregar o que eu quero que você pregue. Então, uma das características do profeta é ele ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo falou, não vivo mais eu, né? Mas Cristo vive em mim. Então, o profeta, ele chegou, o 2 Reis 4, chegou na casa daquela mulher, né, que só tinha um pouco de azeite, e ela disse, o que tu tens em casa? Ele falou para ela. Ela falou, tua serva não tem nada em casa, senão um pouco de azeite. Aí ele profetizou, né, traz as vasilhas, e multiplicou o azeite. Então, a gente vê uma ação profética sobre a vida de uma mulher que socialmente ela estava, economicamente, os 2 filhos ela ia dar de escravo, ela ser escrava. Ela estava numa situação decadente, aquela mulher, mas o profeta ele acabou com o problema dela.
Então, naquele momento, ele usou o dom, né? Deus usou ele, naquele momento, para multiplicar o azeite, para trazer esperança para aquela família, para mudar a história. Eu sempre falo, né, que aonde um profeta... Você é um profeta. Você é um profeta de Deus. Você é uma profetisa de Deus. Então, aonde um homem de Deus vai, uma mulher de Deus, a vida das pessoas tem que mudar. Se é profeta, tem que mudar. Se é profeta, alguma coisa vai acontecer. Uma porta vai abrir, você vai passar pela vida de alguém, a pessoa vai dizer, depois você passou pela minha vida mudou. Quem já ouviu, dá um alô aí embaixo, aí, um escrito aí. Quem já ouviu alguma vez você passar no lugar, a pessoa dizer, pastor, depois que você passou, minha irmã, irmão, depois que você passou na minha vida, a minha vida mudou. Eu consigo dormir, eu consigo me alimentar direito, a minha doença sumiu, o problema que eu tinha desapareceu, eu sinto melhor, sinto uma paz. Quem já sentiu isso, teve essa experiência, põe um ok embaixo aí, no comentário aí, por favor. Então, uma das características do profeta é que ele mudou a vida daquela mulher. Ele mudou a vida. O profeta também, eu não coloquei aqui, vou até escrever aqui, o profeta, ele tem uma característica também. Ele cura infertilidade, ele multiplica comida, e ele ressuscita mortos. Ressuscita mortos. Ou seja, o profeta, ele tem autoridade no mundo espiritual. Ele tem autoridade no mundo espiritual para ele chegar numa mulher que não tem útero, uma mulher que não pode engravidar, e ela voltar a ter filho. Ou ela que nunca teve, ter filho. Ou talvez ele tenha autoridade para alguma coisa na vida da pessoa que está infrutífera, ela voltar a frutificar. O profeta, ele tem um poder de multiplicação. O poder de multiplicação. O profeta, ele tem o poder da ressurreição. Talvez não é só ressuscitar os mortos, mas os sonhos de alguém. Se você chegou na vida de alguém e aquela pessoa ia tirar a própria vida, e você conseguiu tirar aquela pessoa daquele mal, daquela depressão, e aquela pessoa se levantou, você é um profeta também. Porque na época do Velho Testamento, o profeta era escolhido por Deus, o Espírito Santo tomava aquelas pessoas. Tomava. Eles profetizavam, eles faziam maravilhas. Mas agora o véu se rasgou, Jesus ele morre, ressuscita, o véu se rasga e a barreira entre o homem e Deus é quebrada. Agora nós temos livre acesso. Agora você é um profeta. Porque em 24 horas o Espírito Santo está dentro de você operando. Você, minha irmã que está me vendo, você é uma profetisa. Você, meu irmão, que também você é um profeta de Deus. Acredita, da glória a Deus aí. Eu vou continuar aqui. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Vamos abrir aí? 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Vamos procurar aqui. Capítulo 1, versículo 20 ao 21. 2 de Pedro. Capítulo 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particularidade interpretativa. O 21 aqui, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Você está entendendo?
E os profetas de Deus, quando Deus ele queria se comunicar com eles, o Espírito de Deus tomava aqueles homens. Eles eram tomados por algum momento ali. Porque o Espírito Santo, ele permanece só depois que Jesus ele é arrebatado. Ressuscitado. O arrebatamento vai ser nosso, lá perto da grande tribulação, antes da grande tribulação. Vamos lá. Então, assim, eu quero dizer para vocês, quando o homem estava fraco, Sansão estava fraco, o Espírito de Deus se apossava de Sansão e ele ficava forte. Quando Davi enfrentou aquele gigante, o Espírito de Deus tomou Davi e com uma pedra, uma funda, né, ele destruiu aquele gigante. Aquele outro lá, o Sansão, né? Quando o Espírito de Deus tomou Sansão, ele pega uma queixada de jumento, né? E mata 1000 homens. Então, o Espírito Santo de Deus, ele tomava a vida daqueles homens. Quando o homem de Deus ele chegava a profetizar, que Deus ordenava, eles não iam de uma forma natural. Eles estavam ali de uma forma sobrenatural, tomado. Que você vai ver que tem ali o Moisés, por exemplo. Moisés era tímido, segundo historiadores, que você lê a Bíblia, a própria Bíblia vai mostrar para você que Moisés ele era um homem tímido, assim, não era que nem Pedro, né? Homem calmo, mas era manso em palavras, né? Mas o Moisés ele levantava a sua voz e entregava o recado de Deus, porque o Espírito de Deus tomava aqueles homens. Então eu quero que você entenda que agora o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele não precisa tomar você, ele já está dentro de você. O que está faltando é um despertar, uma ativação profética, né? Uma ativação profética. Vamos lá então. Eu vou falar algo bem interessante agora, que aqueles profetas, eles, por esse tomar de Deus na vida deles, né, eles ficavam tão poderosos ali naquele momento, que a gente vai ver Jó, né? Homem de Deus como Jó. Ele tinha tanta autoridade que Jó disse assim, eu amaldiçoo o dia, Jó disse assim, eu amaldiçoo o dia que eu nasci. E segundo estudiosos, Jó nasceu em 30 de fevereiro. E 30 de fevereiro não existe. É tão poderoso um profeta, um homem de Deus, quando tem autoridade, que ele falou, eu amaldiçoo o dia que eu nasci. E até hoje, ninguém encontrou mais o 30 de fevereiro, porque 30 de fevereiro sumiu do calendário, né? E Josué, ele fala que o sol parou, né? Na verdade, é a terra que parou, né? O sol parou, né? Então, essa questão, ela tem relação uma com a outra. Quando Ezequias ia morrer, o Isaías disse, você vai morrer. Aí o Ezequias já foi, pediu perdão e Deus falou, põe tua casa em ordem através do profeta. Então ele se arrepende naquele momento. O Isaías volta do meio da casa, né? Nem completou a sua saída, e fala para ele, Deus ouviu a tua oração e teus dias na terra são multiplicados. 15 anos. E o Ezequias queria uma prova. E a prova seria o seguinte, o relógio de Acais vai voltar a 10 graus. Que significa 1 hora atrás. Imagine só, você está agora aqui, né, já deixa eu ver que horas tem aqui, 10h54. E você voltar agora 1 hora atrás. Ou seja, Deus voltou no tempo.
para dar vitória para ele. O Elias, ele fez uma prova lá e caiu fogo do céu. Mas teve um dia que ele foi tão ousado que ele disse assim, em meu nome vai chover. Olha a fé dele. E choveu. Não quero que chova. Parou de chover. Parou de chover. Você está entendendo? E então eu vejo a eficácia, a ousadia desses homens de Deus que impactaram a terra. Deixa eu ver se tem uma coisa para me falar aqui. Eu quero falar sobre dimensão bem rápido. É por isso que muitos profetas não estão entendendo o que Deus está mostrando, está revelando. Está tendo uma confusão, é tanta profecia. Eles mandam, de vez em quando eu vejo uns áudios aí no grupo. Uns falam, olha, eu vi os cavalos pretos, os cavalos não sei de que cor, amarelo e tal. E esses cavalos destruíram a terra. Outros já falam, eu via muito fogo, te prepara que vai cair fogo do céu. E está tendo muita profecia agora que a terra vai ficar sem, vai apagar tudo, né? Vai ficar sem energia durante 7 dias. 3 dias, né? Mas já ouvi falar em 7 também. Entendeu? Então, outros falam que vai cair as estrelas do céu. Então está tanta confusão de revelação aí. É porque muitos não estão tendo entendimento sobre a questão do próprio contexto bíblico, né? Porque a revelação ela tem que estar dentro das Escrituras Sagradas. Vamos lá, né? As revelações, né? A gente vai lá para o próprio Gênesis, né? Gênesis vai vir um da descendência, né? Que vai esmagar a cabeça da serpente. Né? Então Jesus veio, cumpriu a revelação messiânica, né? Então tem que estar as revelações de acordo com a palavra. O Isaías profetizou, né, que o 53, né, ele fala que ele levou sobre si as nossas enfermidades, suas pisaduras foram sarados há muitos anos atrás, e agora, depois de muito tempo, o que o Isaías falou, que nas suas pisaduras, nas suas feridas fomos sarados, né? Jesus ele vem, ele morre, é crucificado e cumpre aqui a revelação de Isaías, uma revelação messiânica, né? Cumpre aqui a revelação. Então, qual é o problema que está tendo aí? Peço até perdão para meus amigos profetas, homens de Deus, mas nós temos que olhar para a palavra, né? Jesus ele tem uma relação. Lá em Lucas, olha aqui, ó. Lá em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Vou logo para o 24 aqui, ó. Capítulo 24. Olha aqui, ó. Versículo 6. Mateus 24, 6. Depois eu vou para Lucas. Mateus 24, 6. Se ouvirdes de guerras, falar de guerras, de rumores de guerras, olhai, não vos assustei, porque que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. O versículo 8, que eu acredito que nós estamos nesse período aqui agora. Mas 24, 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Você está entendendo? Por que eu acredito que está no princípio das dores? Porque nós estamos num momento aqui das pestes aqui, ó. Peste significa vírus, bactérias, insetos, guerra biológica, entendeu? A guerra ela pode ser biológica também. A guerra ela pode ser uma guerra psicológica. A guerra ela pode ser uma guerra tecnológica,
uma guerra nuclear, entendeu? Então, olha aqui, ó, vamos lá para o Lucas agora, Lucas 21, versículo 11. Jesus vai repetir a mesma coisa. Então, levanta nação contra nação, reino contra reino, haverá vários lugares grandes, terremotos, fome, pestilência, havendo também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Né? Agora, bora lá pro versículo de número 23, aqui, ó. Mas ai das grávidas que criarem naqueles dias, aqui já é na grande tribulação, porque haverá grande aflição na terra, a ira sobre este povo, porque aqui já está falando também do povo judeu. Porém, as pessoas que foram arrebatadas antes da tribulação, da grande tribulação, não vão participar da grande tribulação. Agora, quem não ser arrebatado vai ficar a grande tribulação junto com os judeus. É isso que eu entendo. Olha aqui, ó, o versículo 24. E cairão a fio da espada para todas as nações serem levadas cativos Jerusalém, a serem pisadas pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. 25. Haverá sinais no sol e na lua, nas estrelas e na terra, angústia das nações, perplexidade, pelo bramido do mar das ondas. Homens desmaiarão de tanto terror, expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Ó. Aqui, ó, aqui já vai ser na grande tribulação. Essa parte aí que vai desestruturar todo o universo, né? Onde a camada vai haver um abalo na atmosfera, nas estrelas, na lua. Você vê quando a lua ela move, a terra toda é abalada. A questão do aquecimento global vai aumentar. Então isso aqui já é no período da grande tribulação. Nós ainda não chegamos lá ainda, vamos chegar lá. Né? Esse período vai estar muito próximo, mas ainda não é. Então muitos estão profetizando os sinais no sol e na lua. Tem muitos profetas falando aí, mandando mensagem para todo mundo, e não estão acompanhando a Bíblia Sagrada. Porque a palavra de Deus ela tem uma referência. Olha outra aqui, ó. Tessalonicenses aqui, ó. Cadê? Tessalonicenses. Capítulo 4, que fala do arrebatamento, né? Capítulo 4. Tessalonicenses. Cadê? 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 16. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombetas de Deus. E os que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro. E depois o que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Capítulo 5, versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que no dia do Senhor ele virá como ladrão de noite. Então,
A questão dos selos é lá em Apocalipse capítulo 6. Ó. Apocalipse do capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Tá vendo aqui, ó? Pode acompanhar aí na sua Bíblia aí. Ó, do capítulo 1 ao 4 vai falar só sobre a igreja. Só sobre a igreja. A partir do capítulo 5 vai falar sobre os selos. Aí eu falei, uma vez eu botei uma mensagem aí sobre os selos. Os selos, eles são 7 selos, né? Os 4 primeiros são os cavaleiros, né? O cavalo preto, né? Aí vem o cavalo amarelo, que é o das doenças. Vem o cavalo vermelho, que é o de sangue, que é o de guerra. E o branco. Até anotado aqui sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas assim, eu quero que você entenda que há todo um processo. Como interpretar a palavra de Deus, né? Então a gente tem que... O Velho Testamento, ele vai se unir com o Novo, dando eles vão entrelaçar um ao outro, entendeu? Então tem que ter para uma interpretação, eu tenho que ter confirmação do Velho e do Novo. Então as revelações sobre Jesus, sobre o Messias que há de vir, né, ele tem desde o início do Gênesis, ele vem falando sobre o Messias. Falou também sobre a morte e a ressurreição. Agora Jesus ele vem e ele mesmo ele vai falar da sua vinda. Você está entendendo? Então, o que está acontecendo? Tem profeta colocando medo nas pessoas aqui no Brasil, profetizando os selos, profetizando sobre a besta, profetizando que já está aqui, o falso profeta já se revelou. Eu creio que ele já está. Eu creio sim que ele já está. Só que ele está estudando de uma forma oculta, ainda não foi revelado ainda. Quando o falso profeta se revelar e o anticristo for revelado, eu creio também que o anticristo já está na terra, mas ele não se revelou ainda. Ele está ainda estudando. É um homem muito sábio, é um homem que tem várias culturas, um homem que tem um grande poder aquisitivo, uma grande influência mundial. Mas esse homem ainda não se revelou. Esse homem ainda está ainda em oculto. Então, na hora que ele revelar, aí começa a grande tribulação, porque é 3 anos e meio, que é a semana de Daniel, de paz, 3 anos e meio de guerra. Depois que terminar a grande tribulação, Jesus então ele aparece, ele vai vir para toda a humanidade ver. Todo olho verá, todo olho vai ver. Slowly. Todo olho vai ver. Tanto os mortos como os vivos, eles vão ver quando Jesus ele descer ali. Ele vai levar, ele vai trazer a igreja, aí no arrebatamento, né, ele vai vir, levar a sua igreja, mas na segunda vez que ele vai vir, ele já vai vir trazendo a Jerusalém celestial, do céu para a terra, né, lá em Jerusalém. A Jerusalém vai descer sobre Jerusalém, e ali ele vai reinar 1000 anos, que é chamado o milênio. Quem sobreviver à grande tribulação, ainda vai ter uma chance ainda lá no milênio. Ainda tem uma chance. Aí já é outro assunto que tem dois pensamentos, né, chamado pós-milenista, pré-milenista e amillenista, né? É igual a tribulação. Existe os pré-tribulacionistas, os tribulacionistas e o pós-tribulacionista. Eu sou pré-tribulacionista. Eu acredito que a igreja, antes da grande tribulação, ela será arrancada da terra, arrebatada.
entendeu? Mas eu não também, baixa mais um pouquinho aí, mas eu também não desprezo a possibilidade da igreja passar pela tribulação. Então, o que é que eu faço? Vamos nos preparar para as duas coisas. Tanto para ele vir antes da grande tribulação ou durante a grande tribulação. Entendeu? Então, eu mesmo sendo pré-tribulacionista, acreditando que Jesus vai vir antes, no caso, ele vai levar antes. Nós seremos arrebatados, a terra vai sumir as pessoas da terra. Nós vamos desaparecer, você vai estar acessando aqui, turista do ônibus. Por isso que não é bom ficar na grande tribulação. Porque você está dentro do avião e o piloto for arrebatado, o avião vai cair, vai morrer todo mundo. Vai ter muitos acidentes, porque as pessoas vão ser arrebatadas dos carros, médicos que... Por isso que vai ser difícil para a mulher que está grávida, né? Quem está passando por cirurgia, porque o médico será arrebatado, enfermeiros, e aquela pessoa vai ficar sangrando, vai morrer. Está entendendo? A mulher que está grávida vai sumir a criança da barriga, porque a criança ela já está salva. A criança já tem um lugar nos céus, né? Dela é o reino de Deus, né? Então, por isso eu acredito que quando intensificar as dores do parto, porque o princípio das dores é uma dor de parto, que inicia com pequenas contrações, depois ela vai aumentando até o 9º mês, até ela ter o filho. Então, antes do filho, dores moderadas. Durante o parto, dores intensas. Então, a tribulação serão dores terríveis. Então, por isso que eu acredito que a igreja não vai passar. Porém, se eu tiver enganado, né, durante a minha vida toda, estudando, então eu tenho que me preparar também para a grande tribulação. Então, nós temos que se preparar tanto para a grande tribulação como para o arrebatamento. Entendeu? Então, vamos lá. Então, o que está acontecendo? É muita profecia, irmãos. É muita revelação. É muita revelação. Eu quero que você entenda uma coisa. Uma coisa é você profetizar para uma pessoa. Está aqui o pastor que está aqui agora. Eu chegar para o pastor aqui, dizer, pastor, Deus está me revelando isso e aquilo. Então a revelação é um livramento. A revelação é Deus direcionando a pessoa para um bom caminho, para um arrependimento, para um livramento de morte e tal. Outra coisa é você profetizar para uma nação. Você está entendendo a responsabilidade? Então tem muitas pessoas que querem profetizar para nações sem ter pelo menos o conhecimento da palavra, a leitura da palavra. Você precisa ser um grande teólogo. Eu conheço pessoas, irmãos, que nunca não sabem nem ler, nunca estudaram, analfabeto de pai e beto de mãe, mas aprenderam a ler na Bíblia e conhecem a Bíblia muito mais do que eu. Por quê? Então, essas pessoas, quando o Espírito Santo revela, você vai ter uma base bíblica. Eu não posso achar se eu tenho já encontrado a palavra de Deus. Então, o que está acontecendo é profecias que os selos foram abertos, porque os selos, essas características dos selos, ela vai mostrar coisas que, por exemplo, aqui, ó, o primeiro selo, o cavalo branco, ele vem para enganar as nações. O segundo selo é o cavalo vermelho, é o Apocalipse capítulo 6, versículo de número 3, fala de guerras, rumores. O terceiro selo, cavalo preto, que está em Apocalipse capítulo 6, versículo 5, vai falar de fome e falta de alimento. Ainda não chegou ainda vai vir. O mundo está com fome, mas o governo vai dar aí uma ajuda, tudo. Ainda não é a fome mesmo, vai vir a fome.
o cavalo amarelo, vai falar das doenças. Pior do que o coronavírus. Muito pior, muito pior. O quinto selo, né? Foi o João teve uma visão, né, que via as pessoas que morreram pelo Evangelho, as almas debaixo do trono de Deus ali, os mártires, né, que morreram, né, os grandes profetas. O sexto selo é Apocalipse 6,12, que vai falar sobre a poluição da natureza, a destruição da terra pela poluição, doenças, vírus, e assim por diante. O sétimo selo será o final, que é a Apocalipse 8, versículo 1. Pedi para fazer silêncio aqui, tá? Por favor, para me terminar aqui. As 7 trombetas, né? Então, assim, o que me chamou a atenção para fazer esse vídeo é para alertar os profetas, que eu não estou duvidando do seu ministério, nunca vou tocar no ministério de ninguém, mas que você tenha o cuidado, porque, preste atenção, onde é que Deus revela? No corpo, na alma ou no espírito? Onde é que vem a revelação? No corpo, na alma, no espírito. Não é no corpo, nem na alma, é no espírito. O que está acontecendo? Os profetas estão revelando na alma. A alma das emoções. É o homem emocional. Ah, coitado da irmã que passa luto no casamento. Deus está me revelando que você vai voltar para o teu marido. Deus está me revelando que você vai passar essa dor. Então começa a usar da alma, das emoções, porque ficou com pena da irmã. Porque ele ficou sentido porque aquela pessoa está sofrendo por alguma coisa. Então ela acha que aquela pessoa precisa de tal coisa, mas então ele está usando a alma dela. A alma dela está usando. A alma daquela pessoa. Então a alma, os sentimentos são enganosos. Então aquilo não foi uma revelação. Eu tô achando que o coronavírus ele vai matar muita gente, e eu quero que a casa de todo mundo seja ungido, passa sangue na porta, passa óleo na porta. Eu quero que todo mundo use a roupa de saco. Eu vi essa revelação aí. Não estou duvidando. Mas tem muita gente que está achando. Tem muita gente que está usando as emoções, a alma. Porque a revelação, ela vem no espírito. Não vem no corpo, nós somos 3. Corpo, alma e espírito. A revelação, ela não vem no corpo nem na alma. A revelação vem no espírito do homem. O Espírito Santo, agora o Espírito do homem habita o Espírito Santo. Então, o mesmo Deus falando. O Espírito de Deus falando. Revelando. Está entendendo? Então, o que está acontecendo é isso. Há muitas revelações mundiais, porque é um caso tão sério isso. Eu, como profeta há mais de 15 anos, sou um profeta, tenho andado por muitos lugares, e eu tenho um temor, irmão, a isso. Porque você passar uma revelação mundial por uma nação brasileira, nação americana, chinesa, ou a Ásia, o Oriente, o Ocidente, uma revelação global, é muita responsabilidade. É da tua alma ou é do espírito? Porque se for da tua alma e você não souber, Deus vai perdoar você. Agora, se for da tua alma e tu está falando porque tu está achando, você está falando porque acha que é isso, acha que é aquilo, achismo, aí você vai pagar preço. Porque você tem a consciência que não é Deus que está falando. Então eu tenho muito medo em revelações mundiais, nacional. Eu abrir minha boca e passar uma revelação para a nação brasileira. Aí a revelação não vai cumprir, porque eu estou usando da alma, eu não estou usando do espírito. Eu quero dizer para você que existem 2 dimensões.
a dimensão humana, a natural, que é classificado como altura, largura e comprimento. Eu vou repetir de novo. O mundo natural é comprimento, largura e altura. Aí nós vamos entrar no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é passado, presente e futuro. Por isso que está tendo esse problema, porque os profetas, eles conseguem entrar nessa dimensão. Você pode ver que você vai orar com alguém, a pessoa fala o teu passado. Poxa, como é que ele soube disso? Porque o mundo espiritual, ele vai lá no passado. Aí você vai dizer, olha, você pretende fazer isso. Como é que ele sabe que eu pretendo fazer esse curso? Eu sou acostumado a orar por pessoas, a pessoa fica encabulada comigo, né? Ei, pastor, como é que você soube disso aqui? Então, o mundo espiritual, esse mundo espiritual, quando nós estamos cheios do poder de Deus, nós saímos do natural e a gente vai galgar o mundo espiritual. E lá no mundo espiritual, ele não tem tempo, ele não tem largura, não tem comprimento, ele não tem altura. É chamado atemporal, ausência de tempo. Não existe. Por isso que a Bíblia fala, 1000 anos para Deus é um dia. No mundo espiritual, se você entrar no mundo espiritual, você flutua. Quando Pedro ele viu Jesus lá, que ele achava que era um fantasma, e ele falou, posso ir contigo? E Pedro começou, quando Pedro ele usou a fé naquele momento, ele entrou no mundo espiritual. Então ele começou a flutuar. Andou sobre as águas. Está entendendo? Lá na Rua Azusa, em 1906, o Seymour, William Seymour, ele pregou o avivamento da Rua Azusa. O pastor da Assembleia de Deus, o Daniel Berg, ele fala em documentários que as pessoas lá eram cheias do poder de Deus de uma forma tão grande que elas flutuavam na igreja até 20 centímetros, de 10 a 20 centímetros, cheio do poder de Deus. Você está entendendo? Então, o profeta, ele tem acesso ao mundo espiritual. Ele não precisa pegar o nome de ninguém na internet para dizer, Deus está me revelando o teu CPF. Está numa moda agora, né? Lá em Belém mesmo tem um monte, aqui também tem um monte. Chega na igreja, Deus está me mostrando o teu CPF. O nome do teu pai, o nome da tua mãe, processo na justiça. Pega na internet, é fácil. Não precisa disso. Nós temos o acesso ao mundo espiritual. E no mundo espiritual a gente pode fazer loucuras, ousadias, coisas sobrenaturais. Deus quer realizar. Coisas sobrenaturais Deus quer realizar. Deus quer realizar na tua vida. Então, irmãos, então essas revelações, até deixei anotado aqui para me terminar, está tendo muito problema porque o homem tem um acesso. Só que quando ele chega no mundo espiritual, ele se perde. Porque ele não sabe interpretar a revelação. Pastor, você quer dizer que Deus não revela mais? Sim, claro que revela. O problema é que o homem não sabe passar a revelação. Deus revela. Mas o homem não sabe como passar. Porque ele não está na mesma dimensão espiritual. Ou ele não tem um entendimento, o discernimento. Porque uma revelação, ela muda a história. A Bíblia fala que sem revelação o povo se corrompe. O apóstolo Paulo, ele fala que o dom, além do amor, diz que o melhor dom é de profecia. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Então, a profecia é Deus falando com o homem através de outro homem. Esse outro homem é o profeta. E quem é que é edificado? O descrente. Qualquer pessoa que estiver passando, Deus te usar. A profecia, ela não é só uma revelação. A profecia pode ser uma mensagem bíblica, ou uma palavra de fé para alguém.
O profeta ele não precisa estar revelando a vida de ninguém. Ele pode chegar para um lugar e usar a autoridade de Deus e dizer: todos se arrependam. A profecia também é essa. Ela é direcionada a um povo para arrependimento, ela é direcionada a um povo que está em pecado, ela se preocupa com a vida espiritual de alguém, com a vida social de alguém, com a vida religiosa, política também. Então, o profeta é aquele que tem coragem, é aquele que tem autoridade. Eu vou terminar aqui para nós não ficar muito longa essa live aqui. Outra coisa que eu anotei aqui também qual o problema que está tendo aí? Entre Deus e o homem, Deus e o profeta, existem anjos e demônios. Por exemplo, quando você está numa campanha de oração e você sente aquele peso espiritual muito grande, que você quer orar e não consegue. Parece que a tua oração não chegou até o trono. Dá uma impressão isso, não é verdade? Significa que lá em Apocalipse 5, se não falha a memória, fala que Deus recebe a nossa oração como um incenso suave em sua narina. Incenso suave nas narinas, né? Então, a oração ela tem que passar por camadas. Eu creio assim, né? Cada um tem a sua visão profética aí. O apóstolo Paulo falou que foi o terceiro céu. Existem três céus. O primeiro céu é o céu atmosférico, né? É o céu onde passam os aviões, os balões, né? O segundo céu é esse céu que eu estou te falando aí, espiritual. É onde fica os anjos, onde fica os demônios, é numa dimensão espiritual. A guerra espiritual acontece nessa dimensão. Quanto mais a igreja ora, mais você vence a batalha. Entendeu? Então a tua oração, ela chegar nos céus, no terceiro céu, que é a morada de Deus, essa oração, ela tem que passar por essa barreira espiritual. Por isso, quando você começa uma campanha, há um peso na tua cabeça, há uma dor, há uma fraqueza, há um desânimo, porque você está lutando contra o mundo espiritual. Então, esses profetas que estão passando muita revelação aí, fora eu digo revelação escatológica, né? O meu medo é revelação escatológica, né? Dos últimos tempos aí. Então, o problema é o seguinte, é quando ele vai passar a revelação. Porque Deus ele fala. Mas só que o diabo ele pode pegar aquilo ali e pode trabalhar. E essa revelação que era para ele passar certa, ele vai passar a revelação errada. Ele vai passar coisas do inimigo, fora que tenha a alma da pessoa. Entendeu? Então, para ele chegar a ter uma revelação nacional de uma nação brasileira, por exemplo, né, ele tem que ser um homem mesmo, um homem de Deus, como eu falei. Ele tem que ter a chamada, ter uma vida com Deus e tem que ter também alguém que oriente ele, se ele for analfabeto, ou ele tem um conhecimento bíblico sobre a vinda de Jesus. Senão ele vai falar barbaridade. Ele vai falar, Deus está me mostrando aqui que é para todo mundo ungir a sua casa, que daqui a 3 dias, 4 dias, vai ter um grande guerra de gafanhotos, vai entrar em Brasília, vai destruir todo o Senado e tu quer ir embora em Brasília. Você está entendendo? Vai acontecer tal coisa e veste roupa de saco todo mundo faz isso, aquilo, então está cheio de profeta mandando fazer um monte de coisa. Então, se está dentro da palavra, como tem cumprido tudo que foi profetizado pelos profetas há 2000 anos atrás, está acontecendo hoje, o que esses profetas estão falando vai acontecer. Agora, a Bíblia é nossa referência de fé. A Bíblia ela vai mostrar o Apocalipse 13,
O Apocalipse 20, por exemplo, que já é lá para o juízo final, que não aconteceu. Né? O Armagedon não aconteceu também, a guerra do Armagedon. Né? O falso profeta ainda não está agindo. As estrelas não foram abaladas ainda na Terra. Então, tem que ser dentro desse período as revelações. Se for fora desse período, está tendo duas coisas. Ou a revelação é da carne, ou a pessoa ela não está sabendo como interpretar essas revelações. Porque às vezes a pessoa não é culpada disso. Às vezes uma pessoa realmente que são homens de Deus, não tem o conhecimento da palavra, mas são pessoas que oram, são pessoas que jejuam, são pessoas que têm um conhecimento de Deus, tem uma experiência, tem uma experiência, como é que eu posso falar? Uma intimidade, né, com Deus muito grande, que para mim conseguir chegar lá vai demorar um pouco, mas talvez essa pessoa é inocente por não ter esse conhecimento. Né? Talvez ela está vendo um episódio da grande tribulação, no meio da grande tribulação, ou uma revelação no final da grande tribulação, das guerras, né, do Armagedon. Então, assim, ou então ele está vendo os selos se abrindo, a besta, a mulher, né? A mulher, aquela mulher que tem serpentes, né? No caso, a besta, né? Então, assim, a mulher e o dragão, né? Sobre também o sinal da besta, né? Então, assim, o que está acontecendo, né? Tá, o Antônio disse que concorda também, você não é obrigado a concordar com o que eu estou falando, eu estou falando o meu ponto de vista de acordo com as escrituras, aquilo que eu tenho aprendido pela misericórdia. Então, então o erro não é de Deus. Deus traz a luz da revelação, tanto bíblica como profética, né? Ele revela a nós. Agora, eu tiro por mim, porque às vezes Deus me mostra a vida de alguém, que eu estou orando, que eu não sei explicar. Às vezes é tanto. Eu orei essa semana pelo um amigo meu lá de Belém, né, com o Carlos. Eu via tanta coisa, Deus usando ele, ele pregando para multidões, ele viajando em países. Eu vi um monte de gente traduzindo em vários idiomas. Ele ainda não está pregando ainda, mas eu via tudo isso, né, uma visão futurística, né? Porque no mundo espiritual já vejo, você vai ver lá na frente ou lá atrás, você sai do natural. E eu comecei a falar para ele coisas tremendas, né, sobre o futuro dele ministerial, que teve coisa ali que eu não soube explicar, porque é muita coisa para uma pessoa só, entendeu? Então a nossa mente ela é muito incompleta, né? Nós somos limitados aqui na Terra. Nós somos limitados. Então, um dia a gente vai ter a plenitude do conhecimento, né? Quando a gente adquirir a mente de Cristo em sua plenitude, né? Quando a gente estiver morando na cidade santa, né? Nos céus, né? Da glória com Cristo, lá vai voltar 100% da sabedoria humana, e ali vamos adquirir a mente de Cristo, a plenitude, né? Esse corpo nosso, que traz a herança pecaminosa de Adão, faz com que a gente seja limitado, que a gente adoeça, que a gente sinta enfermidades, depressões, opressões, medo. Mas quando Jesus nos dá um corpo de glória, um corpo glorificado, a gente vai adquirir a mente de Cristo em sua totalidade. Não só a mente de Cristo no atributo moral, como nós temos que ter hoje, né? Mas lá na terra, na cidade santa, a gente vai ter uma mente, a mente de Cristo em sua plenitude, ou seja, lá a gente vai entender tudo que a gente não entendeu lendo a Bíblia, pesquisando, todas as nossas incógnitas, todos os mistérios da humanidade, da Bíblia, tudo você vai entender tudo lá. Agora aqui a gente não tem como entender.
O apóstolo Paulo, em Coríntios 14, primeiro de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, capítulo 13, vai dizer: em partes conhecemos, em parte profetizamos. Né? Não é tudo, é em partes. Então, para mim, já está finalizando essa live aqui, com os irmãos, dizer que não é uma crítica, né? Não é uma crítica, eu estou construindo aqui um entendimento. Eu desconstruí um pouco sobre as profecias, né? Agora estou construindo com a base na palavra e experiência que a gente tem. Dizer que essas revelações, as pessoas que estão passando errado, eu não posso culpar, porque eu não posso julgar ninguém, né? Eu já falei no começo da live, eu posso julgar os erros de uma pessoa, o comportamento. Você pode me julgar meus erros, meus defeitos, mas você não pode me julgar por dentro, a minha pessoa mesmo. Você não pode me julgar, porque você não me conhece por dentro. Eu também não posso julgar você, porque eu não te conheço na sua totalidade. Só Deus conhece, né? Então, esses profetas que estão profetizando hoje, falando muita coisa, né? E em 7 dias vai acabar tudo, vai faltar água, vai ter um apagão. E eu pedi até o celular dele aqui para me falar só esse último texto para me terminar. É rapidinho, deixa nas mensagens lá. E o erro, eu não culpo esses profetas, homens de Deus, que eu considero muito. Eu sou defensor dos profetas no Brasil, um dos defensores sou eu, né? Mas está faltando base bíblica para alguns, outros está faltando interpretação, né? Às vezes o profeta ele é orgulhoso, tem profeta que é orgulhoso, ele não quer ouvir a opinião de ninguém, né? O propósito de Deus aqui na Terra é unidade, né? Às vezes eu não sei coisas, eu pergunto para pastores mais velhos, que têm mais experiência do que eu peço opinião. Então, e tem muitos profetas que, por ser antigo, né, por ter muito tempo de ministério, não querem dar braço a torcer e pedir opinião. Então, às vezes, uma orientação leva ao crescimento, né? Aprendeis um com o outro, né? Então, eu vejo que é uma questão de interpretação. Deus revela, revela. Agora, essa revelação ela pode ser lá após a grande tribulação. Ela pode ser no meio da tribulação ou pode ser agora também. Então, o problema é que está tendo uma bagunça aí, é muita revelação. Eu salvei aqui, ó, eu quero que vocês fiquem atentos aí. Começando aqui, algumas para me terminar, já estou terminando. Ó, deixa eu só aqui, eu salvei com as observações aqui interessantes aqui, ó. Aqui, ó. No ano de 2000, causou uma preocupação em todo mundo com as lojas venderam kits de emergência, porque existia o bug do ano de 2000, né? Que ia parar todos os computadores, né? E aqui no ano de... Deixa eu ver se é... No ano de 2008... Deixa eu ver aqui. Bem aqui, então. No ano de 1666, o ano do demônio foi determinado, né? Como celebra a revista National Geographic, chegado do ano com os últimos números 666, considerado uma cifra diabólica, causou muitos temores que o mundo acabaria. Em Londres, lá em Londres, essas superstições foram alimentadas pelo fato de que uma epidemia de peste havia dizimado no ano anterior um quinto da população, como se não bastasse, entre os dias 2 e 5 de dezembro de 1966. Né? Então o ano passou e a Terra não acabou. Vamos lá. No ano 1000, quando chegasse o ano 1000, de acordo com algumas interpretações,
do Evangelho Apócrifo, a vida de toda a cristandade teria se exaurido. E já na época, a cristandade era considerada sinônimo de humanidade. Isso significaria que o fim do mundo, a data válida para o fim do mundo, seria no ano 1000. O mundo não acabou. Bora lá. Em 1806, a rede norte-americana NBC conta como naquele ano, na cidade de Leeds, na Inglaterra, tinha botado ovo como escrita Cristo está voltando, né? Então, em 1908, então houve um pânico, tomou conta dos britânicos, né? Pessoas tiraram suas próprias vidas no ano de 1806. E foi descoberto que um homem, ele escreveu, foi um ovo que eles encontraram, escrito Cristo está voltando, e aterrorizou toda a população norte-americana. Em 1910, aquele ano teve a passagem da Terra pelo rastro de detritos da cerca de 20 milhões de quilômetros deixado pelo cometa Halley. O que deixou muita gente com medo foi a presença na cauda do cometa de cianeto, um gás altamente tóxico. Muitos cientistas começaram a temer que esse gás pudesse permear a atmosfera terrestre e asfixiar a humanidade, né? Eu acho que muitos se lembram do cometa Halley, né? Halley, em 1910. É bem rapidinho, estou terminando. Em 1999, a previsão do apocalipse da era tecnológica e também de um dos maiores famosos da história, o bug do milênio. O bug do milênio. Na virada do ano de 2000, se previa que os computadores seriam dizimados pela IK2 bug, o nome oficial do bug do milênio. Rapidamente, no ano de 2008, em 10 de setembro de 2008, o acelerador da partículas mais poderosas do mundo, o LHC, em Genebra, é ligado pela manhã e começa a atividade dentro dele. Faixas de prótons começaram a chocar, reproduzindo o estado de cosmos logo após o Big Bang. Nos dias subsequentes, o mundo conhecia mais um boato do apocalipse. Em 2008, eles pensavam que ia ter um apocalipse. Em 2012, com base numa interpretação do calendário maia e das teorias propostas por alguns escritores New Age, sobretudo o guru Terence McKenna, muitas pessoas começaram a indicar que o apocalipse chegaria no dia 21 de dezembro de 2012. Olha aí, e não aconteceu. E há relatos também dos Testemunhos de Jeová, que o fundador do Testemunho de Jeová, ele teve a revelação de que Jesus voltava na década de 80 e não voltou. A Ellen White, que é a fundadora do a Igreja Adventista do Brasil, também profetizou o fim do mundo, né, a volta de Jesus, e não aconteceu. Mais alguma coisa? Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir escrevendo aí, tempo que eu termino aqui. Já vou terminar a live. Se alguém tem uma pergunta... Se alguém tem uma pergunta, pode fazer aí. Vamos lá, já vou terminar aqui. Vamos lá, portanto, da grande tribulação temos que ter entendimento. Vamos lá. Vamos lá. Então, para terminar, eu quero falar sobre essa questão da revelação, né?
o apóstolo Paulo fala em 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 8, o apóstolo Paulo vai falar sobre os dons da palavra do conhecimento, né? Vai falar sobre os dons vocais, que é o dom de línguas, interpretação e variedade de línguas, né? Então, esses dons estão relacionados com o dom de revelação, né? Vou só dar agora um resumo de tudo aqui, né? Então, o dom de revelação, ele tem um propósito. O apóstolo Paulo fala que tem que ser para fins proveitosos, né? Então, o intuito do dom é para a glória de Deus. A primeira característica de um profeta, o profeta, que era chamado de vidente, agora é chamado de profeta, uma das características de um profeta é a questão dele ter compaixão. Os profetas tinham compaixão de Israel, né? Eles tinham a preocupação com a questão social, eles se preocupavam com a vida econômica da sociedade e principalmente eles se preocupavam com a vida espiritual, pregando sobre aquele povo o arrependimento. Se você vê um profeta que ele faz revelações, exaltando o nome dele, postando, tentando de alguma forma exaltar a própria pessoa, porque quando os profetas foram escolhidos, como Moisés, como Isaías, como Jeremias, aqueles homens de Deus foram escolhidos para uma missão, que profeta é uma pessoa que é escolhida de Deus para uma determinada missão aqui na terra. E qual é a missão? Proclamar e entregar o recado para uma nação de acordo com a sua necessidade da época, né, daquela época. Então, para mim encerrar aqui, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre os dons espirituais, né? Nós acreditamos na continuidade dos dons, né? Nós somos continuistas. E esses dons ele vem decorrendo do período velho testamentário até agora do Novo Testamento e nas cartas, né? O apóstolo Paulo, quando ele estava naquele navio, ele teve uma revelação do que o navio ia naufragar. Fora que em várias passagens vai mostrar o dom de revelação. Agora, para me terminar aqui, fazendo uma síntese, né, esse resumo desse assunto, o homem, se Deus revela pelo Espírito na vida dele, se a revelação é pelo Espírito Santo, né, então manifesta no Espírito, na parte espiritual do homem. O que está acontecendo é que muitos estão se deixando revelar pela alma. A alma é a parte emocional, né? Então ali você vai dar a sua opinião, ali você vai expressar os seus sentimentos, né? Tudo aquilo que você sente, né, relacionado àquela pessoa. Você vai tentar agradar de alguma forma. Isso não é revelação, isso é a expressão da alma. Agora, a expressão do Espírito, ela é movida por uma força maior, que não é natural, é uma força sobrenatural, que é o Espírito Santo de Deus. Deus revela no Espírito Santo que habita em nós. A revelação é ali. Então, essa revelação ela vai se expressar nos 5 sentidos. Na audição, na visão. Você pode sentir o cheiro. Você entra numa casa, eu já senti cheiro de sangue, por exemplo, que não tem sangue, mas estou sentindo aqui, né? Você pode ouvir barulhos, grito de vozes, né? Ou você pode ver alguma coisa, né? Então você pode ter o discernimento também, né? O discernimento de espírito, né? Esse discernimento de espírito, ele é uma revelação, tem 2 características do discernimento de espírito. Ela discerne espírito e também ela trabalha dentro da parte, dentro das suas
ela manifesta também nas suas emoções. Você começa a sentir o que a pessoa está sentindo naquele momento, um sentimento de dor. Tem pessoas que eu já fui orar que doeu em mim o que ela estava sentindo, né? Esse é o dom de discernimento. Então, assim, o que está acontecendo é que muitos profetas estão usando a emoção. Eu estou com pena do Brasil por tudo que está acontecendo, e eu vou passar uma revelação aqui para o presidente ou para a nação brasileira, e acaba passando coisa da própria emoção, que é chamado carne, né? Revelação da carne. Então eu queria. A irmã está perguntando aqui, paz, irmão, sou a mãe da Karina. Quer saber o que acha desses comentários que estão falando sobre que vai anoitecer, né? Eu quero dizer para a irmã que sobre isso já vejo esses fatos aí, eu já vejo bem no final do princípio das dores, entrando na grande tribulação. É quando as dores de parto, né, Jesus fala das dores de parto, é quando a mulher está iniciando o seu trabalho de parto. As dores são dores periódicas, e essas dores, as contrações vão aumentando ao longo dos meses, né? Quando chega no último mês de gravidez, as dores são muito fortes, né? Então, ali são contrações para ganhar a criança, que estão evoluindo para um parto, para a finalização de um parto. Então, o princípio das dores são essas epidemias, são as guerras psicológicas, ideológicas, biológicas, essas guerras que está tendo aí entre nações, né? Já está tendo a guerra entre nações, são os poderes, né, que tem políticos mundiais. E também tem a questão das pestes, que tem a ver com vírus e bactérias e doenças que nós não são desconhecidas, que vão vir ainda, que nós não conhecemos, produzidas até mesmo pelos homens, né, por uma questão política. Então aquilo vai englobando tudo, né? Então acredito que nós estamos iniciando as dores, elas vão intensificar, e na hora que ela intensificar, aí sim vai acontecer esses sinais aí, que é o sinal no céu, né? O sinal no céu é mais para a entrada da grande tribulação. Não é agora, não, na minha opinião, né? Eu posso estar enganado também, porque a gente não conhece o livro profético, né? Que o Apocalipse é a forma de interpretar, é a forma cristã, né? É uma forma profética, não se tem como entender de uma forma linguística grega nem hebraica. Não tem como, você não pode entender a palavra o Apocalipse só num contexto, né? Você tem que, para entender Apocalipse, tem que estudar toda a Bíblia. Você tem que pegar o todo para poder fazer um paralelo entre o Velho e o Novo Testamento e ver a questão profética. Então eu creio que essa questão dos abalos, porque para faltar, para escurecer tudo, é um abalo nos céus. Esse abalo no céu, que eu acabei de ler, já está em Lucas 21, lá para o final, que Jesus está falando da grande tribulação. Não é para agora não, vai ser na grande tribulação. Agora, muitos estão tendo a revelação, eu creio que essa revelação ela é mais para frente. Não é que essa pessoa esteja errada, que eu não posso falar muito alto, que eu estou num apartamento aqui, é pequeno. E não é que esses profetas estão errados. Não, Deus revela realmente para eles. Se eles chegaram a falar ao público, se eles chegaram a profetizar, é porque realmente Deus é na vida deles. O problema é a questão da temporalidade, do mundo espiritual, do mundo atemporal, como eu expliquei para os irmãos, né? No mundo espiritual não tem distância, largura, altura, não tem tempo, né? Então Deus revela e a pessoa não sabe como, por falta de um conhecimento bíblico, de uma leitura apenas,
tinha uma opinião, porque muitos profetas não gostam de ouvir a opinião de ninguém, não aceitam opinião. Tem profetas que são mais humildes, não, eu aceito. E um vai aprendendo com o outro, um vai lendo com o outro e tendo opiniões, né, edificantes para o seu ministério. Então, o problema que eu vejo não é nem na interpretação, é a forma profética. É como Deus ele revela para um profeta sobre essa questão de escurecer, né? E existe um período, mas eles já estão colocando datas aqui. Eu vi uma mensagem aqui que eles falaram que vai ser essa semana agora, vai escurecer tudo. Então a gente vê cada coisa, mandando ungir a porta de todo mundo, e aquele negócio todo, parece que nós estamos lá no Egito, lá no Êxodo, né? Que teve que passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, né? Para o Apolion não destruir os primogênitos e tal. Parece que nós estamos vivendo aquele período. Uns estão falando aí também que vai ter uma revelação que eu vi, que a terra vai ser destruída com uma grande chuva, uma grande água. Se o próprio Pedro fala que a destruição da terra vai ser com fogo, a terra vai aquecer e vai formar uma nova terra. Então a destruição, eu acredito, da terra, o fim do planeta vai ser com fogo, não com água. Já teve uma vez com água. Então é muita coisa que está faltando, apenas uma questão só de entendimento, de orientação. Muitos bons profetas, homens de Deus, eu elogio todos, porque todos pagam preço, né, de jejum, de oração, de monte. Eu sou também profeta, mas nós temos que ter cuidado nessa questão da interpretação, não dar data nenhuma, entendeu? Não falar data. Quando Deus me usa para revelação, eu não falo data, não falo que vai ser amanhã, que não falo que vai ser depois, entendeu? E você vê que o Isaías disse, tu vai morrer, Ezequias. Tu vai morrer. Ele profetizou que ele ia morrer. Aí quando o Ezequias se arrependeu, ele botou a casa dele em ordem, né? Aí o Isaías volta e fala, teus dias são multiplicados. Você está entendendo? Se ele não voltasse para falar, ele ia passar vergonha. Então é muito perigoso falar a data. Então agora tem homens ousados realmente, que são usados, aí eu não estou aqui para julgar ninguém, mas não acredito não, tá, minha irmã? Então, para terminar aqui, nós temos que ter, o meu problema todo é a questão da Bíblia, da escatologia, né, do Apocalipse, as profecias de Jesus, né, de João. Então o próprio Paulo em Tessalonicenses, né, vai falar no capítulo 14, fala do arrebatamento. Então há uma ligação, há uma conjuntura, uma exegese, né, uma junção de textos, né, que vai formar o contexto. Eu não posso ter apenas um texto, tem que ter o contexto, senão vai virar pretexto, né? Então, assim, para me terminar, a questão da alma e do espírito, a revelação não é na alma, é no espírito, e toda a revelação profética mundial, ela tem que estar de acordo com a Bíblia Sagrada, isso aqui, a Bíblia. Se ela está de acordo com isso aqui, acabou. Está entendendo? Então vamos orar agora. Eu louvo a Deus pela vida de cada servo de Deus. Vou agradecer aqui. Eu peço perdão pelo horário, que é muita coisa. A irmã Natália, Deus abençoe. A irmã Natália aqui, o seu pai faleceu, né? Nossos pêsames aí. Vamos orando pela vida dela. Deus abençoe. Pastor Antônio Filho, Deus abençoe. O Jonatas, né? A Bisson, já tive com ele no Suriname. God bless you, man of God. How are you? Alchemy, stay in Suriname. God bless you, good night. Pastor Joel, Deus abençoe, meu amado. Aqui de Brasília. A irmã Wanda, Deus abençoe. O irmão Valério. O irmão Márcio, o obreiro de Belém do Pará, meu amigo. Deus abençoe. O pastor Edson, Deus abençoe. O missionário
Ismael, um grande amigo, a missionária Lise Freitas, lá do Capão, a irmã Patrícia, lá de Goiânia. Louvar a Deus também pela vida da irmã Eliette, a irmã Neuza Gama. Quero louvar a Deus pela Francinilda, pelo pastor Rafael Vinícius, que Deus abençoe. Missionária Vânia, lá de Capão da Canoa. Pastor Adelmo de Brasília. A irmã Daniele, né? Pastora Daniele, da Samambaia, que Deus abençoe, um privilégio. Uma grande amiga minha, que Deus abençoe. Evangelista Júnior, lá de São Paulo. A Rosalina, a irmã Rosângela, o pastor Wellington, que Deus abençoe, um grande amigo meu, Deus abençoe, o Alan Souza, pastor Jurandir, estava no Mato Grosso, pastoreando, agora está no estado do Pará, na cidade de Banac, que Deus abençoe, pastor Jurandir, e os demais irmãos, pastor Freitas, tem mais aqui, pastor Freitas, irmã Etelvina, aqui, Lucivânio, Deus abençoe, meu filho. Deixa eu ver mais, tem mais alguém. Que estão dizendo nome aqui, vai aparecendo. Que eu não estou vendo nome, não dá para saber. Só dá para saber se a pessoa dizer um oi, alguma coisa, aí dá para saber. Eu não sei ver direito aqui as quantidades. Então vamos lá, vamos orar para terminar, irmãos. Que Deus abençoe, que essa palavra venha edificar a sua vida, que essa palavra venha abençoar a sua vida. Você é um profeta de Deus, deixa Deus te usar. Grandes obras Deus fará na sua vida. Que Deus abençoe. Pai, obrigado por eu estar aqui na tua presença mais uma vez. Iniciando e terminando mais uma live. Meu Deus, abençoa cada vida que vai assistir essa live. Abençoa cada vida que assistiu. Nos edifica, nos levanta nessa terra como um profeta, meu Deus, para operar grandes obras. Eu te agradeço em nome de Jesus. Que Deus abençoe.